A paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula. Espero que você tenha, ou melhor, esteja acompanhando as lições, que isso possa ser bênção para a sua vida. Quero fazer uma sugestão que pode contribuir. Temos aqui, que não é o livro de apoio, mas Lendo os Evangelhos com Sabedoria. Lembrando que vários personagens bíblicos, na nossa lição de hoje, lição 10, João Marcos, um legado de restauração e perseverança. Então temos aqui como você leu o Evangelho de Marcos, entender o pano de fundo, a mentalidade do autor. Então faça essa sugestão de leitura, você pode adquirir esse material para a sua biblioteca, tendo um material de consulta de excelência. Nessa nossa lição 10, João Marcos, então, é o personagem, podemos perceber que ele, então, desse modo, haja vista daquilo que podemos perceber ou ter a percepção acerca desse personagem, ele é um evangelista na sua trajetória. Então, uma grande oportunidade que ele tem é, primeiro, escrever sobre Jesus Cristo a partir da sua perspectiva, o que nós vamos chamar de evangelho segundo, ou na perspectiva de Marcos, ou João Marcos. É interessante pensar em João Marcos, que, apesar de não ser um apóstolo direto, ele, Marcos 14, 13 a 15, ou Atos 12, 12, percebemos que a família de Marcos cedia sua casa para as reuniões da igreja primitiva. Então a Santa Ceia, o cenáculo, era na casa da mãe de João Marcos. Então ele vai aprender com Barnabé, então ele é parente de Barnabé, ele vai aprender sobre consolar as pessoas, ajudar as pessoas. Ele viaja com Barnabé e Paulo, Atos 12, 25. Após a reconciliação, que é um problema entre eles, entre Paulo e Marcos, Marcos ele vai se reconciliar com Paulo, mostrando uma flexibilidade na liderança. Em Colossenses 4, 10c, chama de Marcos de útil. Uma oportunidade de voltar a trabalhar com o apóstolo Paulo. É claro que nesse interim, segundo a tradição, quando Marcos deixa de trabalhar com Paulo, ele vai ajudar a Pedro. E ajudando Pedro, consegue escrever as suas memórias, essas memórias são cristalizadas naquilo que nós chamamos de Evangelho segundo Marcos. Sendo um compilador do Evangelho de Paulo, Filemão 24. Então, diz que Marcos é um cooperador. Ser assistente de Pedro, 1 Pedro 5,13. Meu filho Marcos. Então, Marcos é chamado de filho espiritual de Pedro, pela convivência. É claro que Marcos também pode demonstrar para nós, na sua trajetória de redenção ministerial, quando ele volta a Jerusalém, quando ele vai escrever esse primeiro evangelho na ordem cronológica, para a gente perceber que ele é um homem, então, hospitaleiro. Atos 12, 12. Podemos perceber, então, que ele é um homem que colaborava, Atos 13, 5. É interessante, ou melhor, acrescenta-se essa perspectiva que ele sabe trabalhar com diferentes líderes. Ele trabalha com Paulo, mas ele também trabalha com Pedro. Em Colossenses 4,10, ele trabalha com Paulo. Em 2 Timóteo 4,11, ele trabalha com Paulo. Mas em 1 Pedro 5,13, ele trabalha com Pedro. Então, você como líder, hoje, um liderado, você tem que aprender a trabalhar com vários tipos de líderes. É bem comum quando muda um líder de uma igreja, eu vou mudar de igreja porque aquele pastor era assim, eu gostava dele. Isso é um grande problema, você tem que aprender a trabalhar com diferentes líderes. Isso mostra a multiforme graça de Deus no chamado de cada um. Ele não era rancoroso. Aí eu vou trabalhar mais com Paulo. Não vou mais, não pisa mais naquela igreja. Não trabalha mais com Paulo. Não, ele vai. Apesar de, aparentemente, Paulo está errado na discussão de Atos, quando ele não quer mais levar João Marcos e prefere Silas, ele não é rancoroso. Colossenses 4, 10 a 11. Então, irmão, não tenha rancor. Nem todo líder é perfeito. O seu líder é um homem de Deus, mas é falho, como eu e você, como Marcos também, e não seja rancoroso nos erros das decisões da liderança, porque Marcos também tem suas fraquezas. Segundo a tradição, Marcos 14, 50 e 52, ele é o jovem que foge nu, dos soldados que iam prendê-lo. Jovem que foge nu representa a vergonha de ser discípulo. Qual é a sua vergonha do seu discipulado? Está fugindo nu também? A falta de maturidade. Em Atos 15, ele desiste da viagem missionária. Isso vai demonstrar para nós que ele está com falta de maturidade. Ele vai desertar, ele vai abandonar uma missão. Então, Paulo, em parte, já tem razão de brigar, de não querer. Olha, ele não tem maturidade para acompanhar essa jornada difícil. Mas é claro que ele também é um homem de Deus, dentro das suas limitações e fracassos. Mas também padeceu ameaças. Foi preso pelos guardas do templo, Marcos 14, 50 e 52, quase ser preso, que ele vai fugir nu. Ser pivô de uma discussão em relação ao seu tio e Paulo, foi por causa dele. Mas isso não quer dizer que você vai abandonar uma pessoa. Um fracasso, um erro,
2 não determina o meu fracasso eterno. Por isso que o apóstolo Paulo tem esse entendimento, chama de volta para trabalhar e ele vai aprender então dessa forma. Ele pode ter lições na sua vida que me tragam verdades espirituais. Tem uma conduta constante. Apesar de não trabalhar com Paulo, ele trabalha com Pedro. Tem uma conduta, ele não pode trabalhar. O pastor me tirou do departamento, não vou mais fazer nada na igreja. Não estou mais na EBD, na EDP, eu vou parar de fazer. Não, ele é constante, ele é cooperador, ele coopera, colabora além dos conflitos. Ele entende que o reino é superior a opiniões pessoais. Pare de olhar para opiniões pessoais apenas. Seja superior a elas, seja como Marcos. Então, o seu fracasso foi um alicerce para o sucesso, para a transformação, porque nos coroa com um evangelho dinâmico. Interessante que no evangelho de Marcos você vai encontrar a expressão eusis no grego, rapidamente, imediatamente, logo. Ocorre 40 vezes, ou seja, é o evangelho da ação, é rápido, está acontecendo, a urgência da missão. Então podemos aprender com Marcos a focar, canalizar nossas forças, nossas oportunidades na missão que Deus nos deu para alcançarmos o propósito de pregar o Evangelho e deixar um legado naquilo que estamos fazendo. Um legado de perseverança, um legado de deixar o rancor, um legado de lembrar que todos nós somos falhos e sujeitos a algum tipo de fracasso, mas podemos superar as limitações e trabalharmos com uma multiplicidade de líderes, com características diferentes, líderes diferentes. Isto é um legado. Deixe como Marcos um legado na sua história, aprendendo então a superar as dificuldades e as limitações para que se registre o seu nome na história. Você vai ser lembrado no futuro por aquilo que você fez de melhor. Havia uma pessoa assim, um professor assim. Então você será lembrado por um legado. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.